Boa noite a todos. Paz e graça da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Estamos aqui pela graça de Deus para mais um vídeo. E esse é o terceiro vídeo. Hoje é dia 20 de abril, quinta-feira. Conforme havíamos dito no vídeo anterior, estaríamos gravando um vídeo para trazer um comentário, porque nós estamos com aquele projeto de memorização das cartas paulinas e comentários para facilitar a nossa compreensão. E hoje, conforme havíamos dito, estamos aqui para comentar o capítulo 1, o versículo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu gostaria de agradecer a todos que acompanham aí os nossos vídeos, que estão inscritos no nosso canal. E aquele que não está inscrito, se você puder se inscrever também, dar o seu like, vai ser uma honra muito grande receber você como inscrito. Se puder compartilhar também o nosso vídeo para divulgar aí o nosso trabalho. E nosso objetivo é toda semana, uma vez na semana, estar trazendo um vídeo novo aí, um comentário novo dentro da carta aos Efésios. E às vezes a gente tem um pouco aqui de dificuldade para estar gravando o vídeo, mas é coisa de curto prazo. E aqui tem uma casa aqui do vizinho ao lado, onde tem um grupo de gatas na verdade, e na casa de cima um grupo de gatos machos. E aí às vezes eles resolvem marcar os seus encontros aqui na minha casa, e aqui tem 2 cães, e quando eles descobrem, aí imagine só o que dá, a latição de cachorro. Inclusive no vídeo anterior saiu aí um fundo com um cachorro latindo, mas havia dado muito trabalho, já era, parece que o 5º vídeo que eu havia tentado gravar. E aí eu deixei assim mesmo, mas eu acredito que não atrapalhou para vocês entenderem aí. E hoje eu espero também que dê tudo certo, mas se por um acaso sair um fundo de cachorro latino aí, é os gatos ali que resolveram marcar encontro. Mas aí, pessoal, como a gente havia combinado com você, nós vamos trazer aqui um comentário, sobre a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, onde Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões ou lugares espirituais em Cristo Jesus. Então a gente vai tentar entender um pouco aqui o que Paulo quis dizer, qual que é essa posição aonde a igreja está. Eu gostaria de destacar aqui, dentro do capítulo 1, algumas palavras que a gente não vai tecer ainda nenhum comentário sobre ela, mas gostaríamos apenas de trazer ela e deixar aqui para a gente, no decorrer do comentário, a gente vai estar fazendo citações dessas palavras que eu acredito que são muito importantes aí para a compreensão do capítulo 1 de Éfeso. Que são elas a palavra abençoou, elegeu, predestinou, nos tornou agradáveis e descobriu-nos o mistério. Então a gente vai trabalhar aí dentro dessas palavras que estão inseridas aí no capítulo 1. Primeiramente, a gente vai entender a razão, que levou o apóstolo Paulo a escrever aí essa carta. Então a gente precisa entender que um dos objetivos de Paulo, entre tantos, não é o único, mas a gente percebe que a ideia de Paulo é trazer para os irmãos a compreensão daquilo que Deus fez. E aí que entra essas palavras, para que eles compreendessem a eleição, o mistério, predestinação. Mas aí quando a gente escuta Paulo falando sobre o mistério, a gente precisa entender o seguinte:
quando ele fala sobre o mistério, ele não está falando de uma coisa que ainda permanece oculta, que está escondida, ou algo que está longe, algo que precisa alcançar, mas ele está falando aqui sobre um mistério já revelado. Então, sempre quando Paulo fala sobre o mistério, ele vai estar falando sobre algo revelado. Então, nós vamos trabalhar essa palavra também, mistério, mais pormenorizadamente no decorrer aí do nosso comentário. Então, para a gente compreender essa palavra que Paulo fala, nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então, é muito interessante a gente entender essa palavra em Cristo, porque tudo aquilo que Deus fez pela igreja, Ele fez em Cristo. Por exemplo, você vai encontrar a palavra nos elegeu aonde? Em quem? Nos elegeu em Cristo por meio de quê? Por meio da cruz. Então sempre você vai encontrar as bênçãos da igreja, elas vão acontecer por intermédio de Cristo Jesus por meio da cruz. Eleição, predestinação, vocação, chamamento. Então todas essas palavras elas vão estar diretamente ligadas a Cristo. Ou seja, não pode acontecer uma escolha aleatória fora de Cristo. Não tem nenhum projeto para a igreja fora de Cristo. Então sempre é interessante você entender que essas palavras elas estão diretamente ligadas a Cristo. Então essa bênção que ele fala aqui no capítulo 1, versículo 3, ela está diretamente ligada a Cristo. E Paulo ele escreve a carta aos Efésios, como eu disse aqui, entre tantas as finalidades, uma delas é que eles tenham compreensão dessas coisas, que eles possam entender. Então Paulo ele fala das suas orações. No capítulo 1, por exemplo, ele fala: por isso ouvindo eu a vossa fé no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo sempre menção de vós em minhas orações, para que compreendais qual seja a esperança da sua vocação. Então Paulo ele faz nas suas orações, ele intercede para que os irmãos de Éfeso eles pudessem compreender. Sabe aquela ideia assim de você descobriu algo, você viu uma coisa e você quer mostrar para alguém. Você vislumbrou alguma coisa e você quer colocar aquilo na cabeça de alguém. É igual geralmente acontece quando a gente se converte, né? Quando você aceita a Cristo e você é tão impactado ali pelaquela presença, pelaquela visão, pelaquela manifestação e pela revelação, que às vezes até mesmo de uma maneira equivocada a gente quer apresentar isso para alguém e às vezes a gente não tem as palavras adequadas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para os Efésios, ele está chamando a atenção dele para eles buscarem, para que eles recebessem esse espírito de revelação, de iluminação, para que eles pudessem compreender. Você vai encontrar também lá no capítulo 3, Paulo fazendo uma outra oração, onde ele diz: por esta causa me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que junto vós com o meu Espírito sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que pudesse compreender a dimensão, né, que é a largura, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele quer que os efésios eles compreendam essa dimensão. Então o primeiro ponto aqui, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele quer que eles tenham essa mesma visão, essa mesma compreensão que ele teve das revelações que lhe fora dada. E Paulo ele chega a chamar esse conjunto, ele chama de o mistério.
Se você ler, por exemplo, capítulo 3, ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por causa de vós. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes podereis perceber a minha compreensão do mistério, ou da revelação. Então, que mistério é esse? Que revelação é esta? Essa palavra que Paulo ele usa, que nós vamos trabalhar ela ao longo do nosso estudo, da nossa exposição bíblica. Eu gostaria também de deixar aqui, para nossa meditação, não é nenhuma interpretação, eu não vou estar fazendo essa citação com o objetivo de trazer uma interpretação sobre aquilo que está escrito lá em capítulo 1, versículo 3. Nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo. Um outro detalhe que a gente precisa entender nessa palavra em Cristo, ele nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, nos colocou em uma posição participante junto com Cristo. E que lugar é esse que nós estamos com Cristo? Você vai ler lá no capítulo 2, ou melhor, você vai ler lá em Filipenses, capítulo 2, que sendo ele a imagem de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma humana, ele foi submisso até a morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra se prostre e confesse que ele é Senhor. Então aqui a gente vai encontrar essa posição que é o senhorio de Cristo. E aí ele fala também, aqui no capítulo 2 de Éfeso novamente, né, a gente vai trabalhar bem dentro dessa epístola aos Efésios, ele fala que ele o pôs, né, ele fala assim, para que compreendais, ou melhor, qual a sobreexcelente grandeza, ele fala sobre a grandeza de Deus sobre nós os que cremos, que habitou em Cristo, ressuscitando dos mortos e o pondo acima de todo principado, poder e potestade, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então você vai encontrar essa palavra potestade, né, que são principados, hostes, que são castas, que são a organização do mundo espiritual. Então fala que Cristo ele foi colocado acima de todo principado, poder e potestade. Então a gente compreende pelas Escrituras que a igreja ela é participante com Cristo nessa região celestial. Ou seja, a posição da igreja, quando Paulo fala, vos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí a gente vai ler lá em Cantares, esses dois versículos que eu vou ler em Cantares, eles não são uma interpretação de Efésios. Não é para interpretar, mas apenas para lançar um pouco de luz sobre o assunto. E a gente pode fazer aqui uma leve especulação em cima, não a título de interpretação, porque não tem problema a gente fazer uma especulação, né? Desde que a gente não venha a mudar a forma gramatical e a literalidade daquilo que está sendo escrito lá. A gente não vai fazer aqui uma mistureba, não vai usar uma coisa isolada para tentar interpretar, mas isso aqui é apenas uma especulação que a gente vai fazer, né? Até porque eu gostaria de dizer que esse comentário a gente não vai estar trazendo nada de novo para você, é apenas uma visão com uma ótica diferente, e o que você vai ouvir não é uma revelação, não é nada que você já não tenha ouvido, até porque nós que estudamos as Escrituras, por mais que a gente estude as Escrituras, você nunca vai trazer um
uma visão, uma revelação, um ponto de vista que já não foi visto, que já não foi falado. Porque as Escrituras, ela não muda a sua essência. Ela não vai mudar a interpretação dela, de maneira nenhuma vai mudar a sua essência. E não existe nenhum autodidatismo de uma revelação dentro das Escrituras. Mas a gente vai se apegar àquilo que Paulo falou, né? Eu não vos canso de escrever-vos as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Então a gente pode, assim, ter um comentário, tecer um comentário sobre um texto, que a gente vai trazer um ponto de vista diferente, mas que na verdade não é nada novo. Né? Não é nenhuma revelação nova, é apenas uma ótica diferente e comentário no sentido diferente que não vai prejudicar o versículo, o contexto dele na sua essência. Mas vamos lá. Cantares capítulo 2, versículo 4 diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Essa palavra, sala do banquete, que é o Bet Hayai, a palavra Bet Hayai, que significa casa do vinho, ou seja, levou-me à sala do vinho. Você vai encontrar também no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: leva-me tu, corremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então aqui nós vamos encontrar a palavra recâmara, porque se você pegar aqui essa palavra Bet Hayai, que é a sala do vinho, você vai perceber que essa sala ela é uma sala que ela fica bem ali abaixo da onde fica o trono. E para você chegar lá diante do trono, você vai ter que passar, né, por 3 salas. Você vai passar pela anticâmara, a câmara, e depois você vai chegar na recâmara, aonde que vai estar, né, o trono. E segundo o costume, né, não poderia chegar qualquer um na presença do rei. A pessoa iria lá se ela fosse convidada, ou seja, ela tinha que ser escolhida, ela tinha que ser eleita, tinha que ter uma autorização. Se você for ler o livro também de Esther, você vai encontrar que, segundo aquele costume, quando alguém era introduzido na presença do rei, o que garantiria se aquela pessoa iria viver ou morrer era se o rei apontasse o cetro para aquela pessoa. Então, uma vez que ele apontasse o cetro, aquela pessoa vivia, mas se ele não apontasse, a pessoa morreria. Tanto é que Esther, ela pede a Mardoqueu para fazer aquele jejum para que ela pudesse achar graça ali diante do rei. Então a gente percebe aí esse comentário lá no livro de Esther. Então a gente percebe aqui que existe uma certa similaridade, volto a dizer, não é uma interpretação, mas apenas para a gente jogar um pouco de luz sobre esse assunto. A Bíblia ela fala, né, a Bíblia fala, nós compreendemos que existem 3 céus, que é o céu dos astros, né, o céu atmosférico e o céu dos céus, que é o lugar onde Deus habita, né, que não sei se foge agora os termos, né, urânio, mesorânios e porônios, mais ou menos por aí. Depois você dá uma pesquisada aí sobre isso. Então, para a gente compreender melhor à luz das Escrituras, essa posição da igreja, a gente vai ter que se recorrer a uns outros comentários aqui, onde Paulo ele fala sobre o mistério. Então, a partir do momento que a gente compreende o mistério revelado, a gente vai compreender essa posição da igreja em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quando a gente lê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas,
que ela tem uma finalidade de fazer uma distinção, uma separação entre a lei e a graça. A lei no sentido de que quando os gálatas, aqueles cristãos, se convertiam ao cristianismo, alguns judeus que eram judaizantes, eles iriam atrás deles querendo que eles guardassem a lei, se circuncidassem e voltasse assim aquelas práticas judaicas que estão relacionadas à lei, que estão diretamente restritas à lei. Então é aí que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, né, para os Gálatas. E ali Paulo ele começa a trazer algumas alegorias. Ele começa a trabalhar ali com o método de simbologia, de alegoria, para trazer uma explicação sobre o mistério e sobre a posição da igreja em Cristo Jesus. Então, para a gente compreender essa carta de Paulo aos Gálatas, que depois também a gente vai estar trabalhando, a gente vai chegar lá, mas é impossível você trabalhar uma carta de Paulo sem você caminhar pelas demais cartas. Então, a gente vai se deter aqui, dentro desse comentário, a carta aos Efésios, Gálatas e também uma passagem lá em Romanos. Então, quando Paulo ele faz essa alegoria, você vai perceber que ele vai usar a lei e ele vai trazer ali ele vai usar a lei de uma maneira bem personal, ou personificada. Ele vai trazer, se você ler, por exemplo, a partir do capítulo 3, você vai perceber que Paulo ele começa a personalizar a lei. Você vai encontrar a lei, por exemplo, na figura de aquilo que a Bíblia chama sobre o aio. O aio, que significa aquele escravo que ele cuidava, né, do herdeiro, até que ele pudesse chegar a uma maturidade. Tanto que ele chega a dizer assim, que quando o herdeiro é menino, ainda que seja senhor de tudo, de nada ele vai se diferir do escravo. Então, durante aquele período que o herdeiro é menino, ele está debaixo de tutores e curadores. Em um deles, você vai encontrar essa personificação, onde entra essa personificação do aio. E Paulo ele fala que aqueles que estavam debaixo da lei, né, a lei ela serviu também de aio, ela serviu de ponte até que viesse, né, o tempo da maturidade. E você vai encontrar também outras tipologias. Você vai encontrar ele fazendo um paralelismo do Monte Sinai, a Jerusalém do alto, a Jerusalém de baixo. Você vai encontrar a lei como um marido, ele vai personificar ela como um marido, e é sobre isso que nós vamos trabalhar, sobre essa palavra, a lei sendo personificada como um marido. E também você vai encontrar a lei, ele fazendo de uma maneira sutil também, você vai encontrar ele fazendo uma alegoria da lei como um irmão, uma espécie de irmão do próprio Cristo. Ou seja, Cristo como um irmão ou um parente. Um parente, que eu vou explicar isso detalhadamente. Mas vamos lá. Quando ele usa esse exemplo do marido, é interessante que você vai encontrar ele fazendo uma alegoria. Ele vai usar uma expressão de um casamento onde a noiva ela se tornou viúva. Mas ela se tornou viúva por quê?
porque o marido dela morreu? Não. Ela mesma morreu e por isso ela se tornou viúva. Ela se tornou viúva da própria morte. Aí quando você lê lá no capítulo 7 de Romanos, por exemplo, Paulo vai dizer assim, eu falo como aquele que entende a lei, que a lei ela tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem viver. E assim a mulher também ela vai estar ligada à lei do marido. Então ela não poderá ser de outro marido enquanto o marido viver, de maneira que ela será chamada adúltera se for de outro marido. Mas uma vez que o marido morreu, ela está livre para ser de outro e não será mais adúltera se for de outro marido. Então ele vai fazer essa alegoria, trazendo ela para o campo da igreja. Ele vai colocar a igreja como essa viúva que se tornou viúva não porque o marido dela morreu, mas porque ela mesma morreu. Então, eu vou fazer aqui uma outra alegoria, um outro tipo de alegoria para a gente compreender essa alegoria que Paulo quer dizer. Uma alegoria para a gente compreender uma outra. Você vai encontrar no capítulo 3, ele vai começar falando, chamando os Gálatas de insensatos, pelo fato de eles terem deixado Cristo para servir a lei. Paulo ele está falando sobre Abraão. Ele fala que Abraão, o nosso pai na fé, ele foi justificado como? Estando ele fora da lei, estando ele na incircuncisão, e Deus ele faz uma aliança com Abraão. E que aliança é essa? Ele faz uma aliança de posteridade. E esta aliança é como se Deus fizesse uma promessa para Abraão. Vou usar aqui o sentido alegórico agora, onde ele diz assim, o meu filho, ele vai casar-se com a sua filha, que no caso aí a filha de Abraão, ela seria a sua posteridade, ou seja, a sua descendência. Então é uma espécie de casamento arranjado, que foi a aliança que Deus fez com Abraão. Meu filho vai casar com a sua filha. Sabe aquela história antigamente onde o pai escolhe o noivo, o pretendente futuro para os filhos? Então era mais ou menos isso que Deus estava fazendo com Abraão. Se você ler lá em Gálatas e você compreender essa alegoria, você vai entender isso perfeitamente. Então veja bem, então você vai encontrar aqui um noivo prometido para uma noiva prometida. Então esse casamento entre esse noivo e essa noiva, ele iria acontecer mais cedo ou mais tarde no decorrer do tempo, vindo o tempo determinado. E esse tempo, Paulo chama ele lá em Gálatas de vindo a posteridade. A posteridade dessa promessa, dessa aliança. Então veja bem, quando ele faz esse contrato de casamento, alegoricamente falando, entre o seu filho e a filha de Abraão, eles estavam prometidos. Quem que era essa filha de Abraão? São os descendentes. Você lê lá em Gálatas, todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então são a posteridade da fé. Aí veja bem, só que quando chegou, durante esse período em que o casamento não aconteceu, essa noiva ela acabou casando-se com outro. E esse outro que ela se casou é exatamente a lei. Então a noiva que foi prometida para o noivo, ela acabou se casando com outro noivo, que era a lei. Então automaticamente, quando a lei se casa com essa filha de Abraão, que é a sua descendência, eles estavam comprometidos com a lei, casados com a lei. Então era um tipo de casamento aonde a gente podia dizer assim que a
a esposa, ela estava debaixo de uma maldição, porque ela não conseguia fazer segundo ela não conseguia arcar com aquelas leis do marido, porque no caso aqui o marido era muito exigente. Era como se ele dissesse assim, faz isso, mas ela não conseguia fazer. Ela era incapaz de fazer aquilo que o seu marido determinava para ela. Então isso levou ela a estar debaixo de uma maldição. Ela era maldita porque ela não conseguia cumprir os desígnios do seu marido, que no caso era a lei. Mas aí o que acontece? Vindo a posteridade, Deus enviou seu filho, você vai encontrar isso lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vindo a posteridade, ou seja, aquele tempo do casamento, Deus enviou seu filho, era o tempo do casamento. Só que quando ele veio, aquela noiva prometida já estava casada com outro. Ela estava amaldiçoada. Então, de maneira nenhuma, ela não podia ser de outro marido, ela não podia pertencer a Cristo por causa daquele vínculo vitalício, ou seja, ela é casada enquanto vive, enquanto o marido vive, Romanos 7. Enquanto o marido vive, ela está presa, ela está sujeita à lei do marido. Agora, se o marido vier a morrer, ela estaria livre. Só que nesse caso aí, a lei não poderia morrer, porque a lei era boa. Mas a esposa, a noiva, ela não era, porque ela não cumpria com as leis. Então era necessário que ela morresse para que ela pudesse ficar livre, para que ela pertencesse a outro marido, a saber, a Cristo. Então veja o que aconteceu nessa esfera espiritual. Cristo veio, ele morreu, ele que era o noivo legítimo, ele morreu. A noiva, que já estava, que seria dele, mas que estava casado com outro, era necessário que houvesse uma morte para que interrompesse esse casamento entre a noiva e a lei. Só que a lei não morre. Então era necessário que Cristo morresse, para que a igreja morresse, para que ela ficasse livre em Cristo, para que ela pudesse pertencer a um outro marido. E isso é uma dimensão, não aquela mesma dimensão aonde ela era casada com a lei. E aí nós vamos encontrar aqui o segundo fator, que é o fator redenção, o fator remissão. Lembra aquela história lá do Antigo Testamento? Livro de Ruth, do parente remidor? Aí você vai encontrar aqui no capítulo 3, aonde Paulo relata o seguinte: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, ou debaixo dos rudimentos da lei, para que ele pudesse remir a igreja. Então aqui você vai encontrar aquela história, né, aquela alegoria que Paulo usa do parente remidor, ou seja, como se ele fosse o irmão da lei, aonde ele precisava remir. Então ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porém nascido sobre a lei. Nasceu debaixo da lei. Por que ele tinha que nascer sobre a lei? Ele tinha que nascer da lei para que ele se tornasse esse parente remidor. Então, uma vez que a noiva morreu, a esposa morreu, dentro da visão alegórica de Paulo, quando essa igreja, ou seja, quando essa esposa, no caso aqui que ela estava casada com a lei, quando ela morre, não foi a lei que morreu, mas foi ela, então é aí que o parente remidor ele vai entrar. Ele vai entrar aqui como alguém que veio debaixo da lei, ou seja, é um parente da lei,
onde ele vai remir a igreja. Vou até fazer essa leitura aqui, que é bem interessante. Vamos lá. Veja o que está escrito. Digo, pois... Ou melhor, não é que não. Aqui, ó. Está aqui no capítulo 4, versículo... Gálatas 4:4, diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. Então aqui você vai encontrar, né, que ele tornou-se esse parente remidor. Quando ele morre, quando a igreja nele também morre, e aí ressurge ele como uma forma de um novo marido, aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, assim também vós, né, depois que Cristo morreu, e ele nos remiu, o que ele garantiu para nós? Ele garantiu a nossa liberdade. A nossa liberdade de ser de outro. De outro quem? Vamos lá. Acompanha comigo aí. 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro quem? Para que sejais do parente remidor, daquele que ressuscitou e entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aí aqui ele usa uma alegoria interessante, né? Veja só. Porque quando estávamos na carne, na paixão da carne e do pecado, que são pela lei, então a gente dava fruto, né? A gente pode usar aqui aquele mesmo termo alegórico, vamos dizer assim, que o casamento com a lei gerou filhos. Que filhos são esses? O fruto para a morte. E agora com Cristo, a gente vai encontrar, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então agora nós estamos casados com Cristo em uma dimensão, aonde lá em Efésios fala de lugares celestiais. É uma dimensão aonde a lei não impera, porque se ela morreu para a lei, uma lei que foi dada 430 anos depois, era essa a implicância de Paulo, que chamava os Gálatas de insensatos. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Aquele que vos dá o Espírito e opera maravilha entre vós, o faz por meio da lei ou por meio da graça? E aí veja que interessante que quando Cristo morre, ele vai deixar o quê? O que ele deixa? Ele vai deixar um testamento. Esse testamento que ele não tem nenhum valor. Ele não tem valor enquanto o testador estiver vivo. Mas depois que o testador do testamento ele morre, ele passa a vigorar.
Então esse testamento aqui, aí a gente vai voltar naquela primeira palavrinha que eu disse, aquela palavra mistério, a palavra mistério. Quando Paulo fala sobre mistério, ele está falando sobre esse testamento. Então esse testamento, ele vai trazer consigo um legado, porque o testamento ele fala de legado, aquilo que é deixado. Então qual que é esse legado que ele deixa? Esse legado, ele vai estar, é uma espécie de documento, de documentação, documento de propriedade e posse, onde ele vai garantir que aquela noiva que ele assumiu, ela já pertencia a ele muito antes da lei. Então isso é um mistério. Sempre quando Paulo fala sobre a união entre Cristo e a igreja, ele vai usar esse termo mistério. Você vai ver, por exemplo, lá em Efésios, quando ele fala sobre os deveres maritais, né, sobre o marido amar a esposa e a esposa amar o marido. E ele vai falar assim que o marido é a cabeça da igreja, assim como o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Aí ele fala assim como a igreja, o corpo da igreja está sujeito a essa cabeça que é Cristo, assim também as mulheres ser sujeitas aos maridos. E aí ele vai usar a expressão, grande é esse mistério. Grande é esse mistério, a saber, Cristo e a igreja. Então esse testamento que foi deixado pelo testador, que essa documentação, esse legado, ele é chamado de mistério. E quando Paulo fala de mistério, ele está falando de uma união. Ele vai estar falando da união lá em Efésios capítulo 3, ele fala, como me foi esse mistério manifestado, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério, a saber, que os judeus e gentios são coherdeiros e participantes de uma mesma promessa. Ou seja, essa união de judeus e de gentios, essa fusão que vai tornar a igreja, ele vai chamar isso de mistério. Então veja que interessante que sempre quando Paulo falar sobre mistério, vai estar envolvendo o quê? A eleição. Aí vai vir aqui aquelas palavrinhas bonitas lá que nós lemos no começo. Abençoou, ele uniu judeus e gentios. E aí ele vai formar ali a igreja, que é aquela posteridade que é bem anterior à lei. Então nós estamos libertos da maldição da lei. Estamos libertos da maldição da lei, porque nós éramos prometidos a um marido, a saber, a Cristo, mesmo antes da fundação da lei. A lei que Paulo diz aos Gálatas que veio 430 anos depois não pode anular a promessa. A promessa para quem? A promessa para a posteridade, aquilo que Paulo chama sobre a posteridade, ou seja, a filha ou os filhos. Estou usando aqui um termo genérico feminino, né, para ficar mais heterogizado. Eu nem sei se essa palavra existe, mas para ficar um termo mais assim, por isso que eu estou usando aqui essa colocação, né? Filho de Deus e a filha de Abraão, que na verdade são os filhos, são a posteridade de Abraão. Então eu vou deixar aqui, vou finalizar esse comentário sobre o capítulo 1, versículo 3. E aí no nosso próximo vídeo nós vamos passar para o versículo de número 2. Então vai ser bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoa assim, como também nos elegeu nele. Nos elegeu nele. Então, no próximo vídeo a gente vai estar comentando sobre
a nossa eleição em Cristo, a igreja eleita. Então espero que você tenha compreendido aí. Então você faz uma leitura mais apurada aí dentro da carta aos Gálatas, que você vai compreender melhor o meu ponto de vista dentro dessa colocação. Então, desde já, quero agradecer você por ter assistido aí esse vídeo até o final. Então, se você puder, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E na próxima semana nós estaremos aqui com um novo vídeo. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.